Fala, discípulo de Cristo, tudo bom contigo? Seja muito bem-vindo mesmo a essa segunda aula sobre o curso Integração para novos discípulos da Primeira Igreja Batista em Cidade Ocidental. É isso aí, esta é a segunda aula do nosso curso e o título é O Pecado. É isso mesmo, o pecado. É sobre isso que queremos falar. Muitas pessoas não consideram importante esse tema. Alguns não acreditam, outros simplesmente o desmerecem, mas o pecado é algo importante. E eu preciso te dizer algo na introdução desse vídeo. Nós somos uma igreja que acreditamos no Evangelho integral. Nós acreditamos que o Evangelho, ele nos confronta, ele mostra o nosso erro. O Evangelho mostra aquilo que precisamos mudar. O Evangelho transforma a nossa vida e precisamos conhecer um pouco mais a respeito do pecado. Afinal de contas, a palavra de Deus não é só mamão com açúcar. A palavra de Deus tem assuntos que mexem com o nosso interior, mexem com o nosso íntimo, com nossas emoções e muitas vezes esses assuntos parecem ser até um pouco pesados demais para nós, mas é necessário conhecermos para estudarmos e tirar qualquer erro da nossa vida. Queridos, o pecado é a maior doença do ser humano. O maior problema da humanidade não é o Covid. O maior problema da humanidade se chama pecado. E é sobre isso que eu quero falar contigo neste vídeo, tá ok? Olha só, o que é pecado? Você já fez essa pergunta? O que é pecado? Pecado segundo um conceito americano, errar o alvo. Isso é pecado, errar o alvo. O que é errar o alvo? É deixar de ser aquilo que Deus me criou para ser. Deus me criou para ser determinada pessoa, determinado indivíduo, e eu trilho um caminho diferente. Isso é pecado. Pecado, portanto, é desobedecer a Deus. Você está percebendo que aqui tem muito vento, um ambiente muito gostoso e de vez em quando, como estamos em um local público, vai haver um barulho ou outro, mas fique atento à palavra de Deus, tá ok? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta num texto muito conhecido que é Gênesis capítulo 3 e eu quero ler para você. Olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse então a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu também a seu marido, que comeu também. Os dois tiveram os olhos abertos e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olha só, queridos, que coisa. Como o pecado entrou na raça humana. Quando você lê o capítulo 2 aqui, os versículos 15 em diante, de 15 a 17,
Nós percebemos na palavra que Deus deu uma ordem ao ser humano. Deus disse ao ser humano o seguinte: olha, eu plantei um jardim para você, eu quero que você cultive esse jardim, eu quero que você cuide desse jardim. Você pode comer de tudo que quiser, menos daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comer, certamente você vai morrer. Mas o que aconteceu? Diz a palavra que o diabo, a serpente, veio e então enganou a mulher. Ele chegou com um papo muito sorrateiro diante da mulher. Ah, mas foi isso que Deus disse? Deus disse para você não comer de nenhum fruto. Ela deu lugar à serpente. Ela disse: não, Deus disse que eu posso comer. Deus falou que eu posso comer de qualquer fruto, menos daquele. O problema, querido, começou aí. Quando se dá conversa para o diabo, quando se dá ouvido para aquilo que é errado. O diabo iludiu a mulher exatamente quando ela deu lugar a ele, quando ela deu lugar, deu conversa a ele. Naquele momento ela caiu nas lábias da serpente. Naquele momento ela se deixou ser seduzido pelo mal. E o mal então entrou. O diabo começou a mostrar à mulher as coisas agradáveis que existiam naquela árvore. Olha só como ela é bonita, olha só como ela é vistosa, veja só os seus frutos, são deliciosos. Aí então a mulher prestou atenção no que o diabo tinha ali a oferecer. Esse foi o grande problema. E aí, a partir daquele momento, Eva comeu do seu fruto, deu também a Adão, Adão comeu, e os dois pecaram. Sabe, queridos, após o pecado, após cometer aquilo que Deus disse para não cometer, após desviar-se do alvo de Deus, eles perceberam que estavam nus. A vergonha veio sobre a vida do homem e da mulher. Quando a gente peca, quando o servo de Deus peca, vem a vergonha sobre nós. Nós nos sentimos desprezíveis, nos sentimos humilhados. E aí, então, quando o Senhor Deus veio como vinha todos os dias, na viração do dia, para encontrar-se com o homem, porque o Senhor tinha um relacionamento com o homem, o Senhor tinha um discipulado com o homem, mas aí o homem decidiu fazer o quê? Esconder-se de Deus. Ele se escondeu do Senhor, ele estava com vergonha de Deus. Quando temos uma vida entregue ao pecado, geralmente nos escondemos de Deus, nos envergonhamos da sua presença. Sabe, querido, o pecado não vale a pena, o pecado é sujo, o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, diz que o pecado encobre o rosto de Deus de nós, de maneira que Ele não nos vê. Sabe, querido, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não podemos nos acomodar ao pecado. Mas o primeiro homem, Adão, infelizmente, envergonhou o Senhor. O primeiro homem, infelizmente, desviou-se do propósito para o qual ele foi criado. E a partir daquele momento, ele passou a esconder-se de Deus. Sabe, querido, quando o Senhor Deus o abordou e perguntou: como você sabe que está nu? Você comeu do fruto que eu lhe proibi comer? Ele não chamou para si a responsabilidade. O homem simplesmente colocou a culpa sobre a mulher. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. E assim nós temos vivido como raça humana, um colocando a culpa no outro. A culpa é do governo, a culpa é dos pastores, a culpa é das igrejas, a culpa é do outro, mas nunca a culpa é minha. E o pecado faz isso com a gente. Ele nos leva a nos escondermos de Deus. E ele nos leva a colocar a culpa no outro e não trazer a culpa sobre nós. Mas aqui está o grande segredo para a libertação do pecado. É quando reconhecemos que a culpa é minha. É isso mesmo. Em todo o contexto bíblico, o Senhor sempre nos chamou para o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu reconheço a minha própria culpa. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É preciso confessar,
é preciso admitir, fazer exatamente o contrário daquilo que fez Adão. Sabe, querido, Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Muitas pessoas perguntam, quando é que o ser humano começa a pecar? Desde o seu ventre ele já é formado em pecado. Depois de Adão, o livro de Romanos, o capítulo 5, nos explica que todos os seres humanos passaram a nascer em pecado. Sabe, querido, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E diz que todos os seres humanos pecaram. Por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Sabe, então, querido, o pecado é a maior desgraça na vida do ser humano. E nós, como servos de Deus, precisamos conhecer o que é o pecado, identificá-lo na nossa vida, dar um basta a ele, dizer não, eu não admito a sua presença em mim. Eu sei que tenho a natureza pecaminosa, mas eu não admito o seu controle sobre a minha vida. Sabe, querido, depois que o homem colocou a culpa na mulher, o Senhor abordou a mulher colocou a culpa na serpente, e então vieram consequências sobre a vida do homem e da mulher. Se você ler o restante aqui desse capítulo 3 de Gênesis, vai perceber que o ser humano teve uma consequência sobre a sua vida. A Bíblia nos diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário, a consequência do pecado é a morte. Isso é terrível. Até aquele momento, o ser humano não morria. Até aquele momento, ele não tinha sido criado para morrer. É por isso que nos entristecemos tanto na hora da morte de um ente querido. Não fomos preparados para enfrentá-la, não fomos criados para isso. Mas por causa do pecado veio a morte. E a morte veio de duas formas. A primeira forma terrível da morte foi a morte física. O ser humano passou a morrer, passou a viver menos. E a segunda é a morte espiritual. O problema é que a morte física, ela nos separa de Deus aqui nesse mundo, mas ainda temos uma chance de passar a eternidade com Ele. A morte espiritual é a mais terrível. A morte espiritual é aquela que nos separa de Deus aqui neste mundo. E o pior de tudo, se não houver um reconhecimento, se não confessarmos os nossos pecados a Deus, se não admitirmos diante dele que somos pecadores, que somos pessoas erradas, infelizmente, a Bíblia nos ensina que existe uma morte espiritual eterna. Essa morte espiritual vai começar no inferno depois que a pessoa morre. E ela vai prosseguir por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, conforme diz Apocalipse 20, versículo 15 e Apocalipse 21, versículo 8. É isso mesmo. Precisa haver arrependimento no coração do ser humano. Deus está nos chamando para uma volta à sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É preciso voltar-se para o Senhor. Então, pastor, como é que eu venço o pecado? Volte-se para Deus. Volte-se para Ele com o coração quebrantado e reconheça que você é pecador. Este é o primeiro e grande passo. Esta é a maior dificuldade do ser humano desde o primeiro homem, Adão. Reconhecer o seu erro. Adão, segundo o contexto bíblico, foi o maior errado, porque ele é o chefe do lar, ele era o responsável, e ele não protegeu a sua mulher, ele não protegeu a si mesmo, ele deixou que a mulher comesse do fruto, ele próprio comeu. A partir desse momento, queridos, a gente aprende aqui nesse capítulo 3, que o homem passou a ser considerado de alta periculosidade. É isso mesmo. Sabe por quê? O Senhor teve que colocar querubins em volta do jardim para protegê-lo e então expulsou o ser humano do jardim do Éden. Adão e Eva passaram a viver em outros lugares. Sabe, querido, é preciso tomarmos cuidado com o pecado. É preciso vigiarmos, porque ele está à nossa porta. Mas volte-se para Deus e não permita que esse mal invada a tua vida.
Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esta segunda aula e nós temos tarefinha aqui muito especial. A tarefa de hoje é muito simples. Você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha, tá ok? É preciso deixar o seu joinha. Eu percebi que muitas pessoas não deixaram o joinha na primeira aula. Se você fez isso, volte lá e deixe o seu joinha. Muitas pessoas não deixaram o comentário. É preciso porque é tarefa, tá ok? E vá lá no comentário. Esta é a tarefa de hoje. Vá até o comentário e eu quero que você descreva o que você compreendeu dessa aula. Qual é o maior problema do pecado na tua vida? O que o pecado pode causar na tua vida? E como você pode viver livre dele? Então faça isso. Responda lá. Qual é o maior problema do pecado na tua vida? E segundo, como você pode viver livre do pecado? Se nós compreendermos essas duas perguntas e tivermos uma resposta clara na nossa mente, no nosso coração, com certeza a nossa chance de vencermos esse mal é muito maior do que imaginamos. Então, aguardo você na terceira aula em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.